Você já acordou com o coração pesado, pensando em tudo o que precisa resolver, pagar, conquistar ou suportar? Já se perguntou como vai vencer mais um dia com tantas batalhas ao redor? E dentro de você, você não está sozinho. Milhares de pessoas começam o dia assim, com o coração apertado, os olhos cansados e a alma inquieta. O mundo cobra, as contas não param e os pensamentos não deixam descansar. Mas, e se eu te dissesse que há um caminho diferente? Um caminho de paz, direção e provisão que não depende do seu esforço, mas da sua posição diante de Deus. Jesus nos deixou uma promessa poderosa em Lucas 12:31. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é apenas um versículo bonito, é um princípio espiritual inabalável. Quando colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas manhãs, nos nossos pensamentos e nas nossas decisões, Ele começa a alinhar tudo ao nosso redor. Ele cuida daquilo que você não consegue controlar. Ele supre onde há falta. Ele abre portas que ninguém mais pode abrir. Este vídeo é mais do que uma oração. É um chamado, um convite para você parar por alguns minutos e mergulhar em uma jornada espiritual que pode transformar completamente a maneira como você vive os seus dias. Neste momento, abra seu coração. Permita que esta mensagem entre na sua alma como o sol que entra pela janela ao amanhecer. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Comente amém se você crê e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que renovam sua fé. Agora prepare-se. Vamos entrar juntos nos 7 passos para viver a provisão de Deus todos os dias nesta manhã, antes mesmo que o mundo tente roubar sua atenção com preocupações e distrações. Pare por um instante e respire profundamente. O fato de você estar ouvindo esta oração com o coração sensível à presença de Deus já é uma prova de que o Senhor tem cuidado de você. Cada novo dia é mais do que uma rotina. É um presente. O sol que nasceu, o fôlego que entra em seus pulmões, a vida que pulsa em seu coração. Tudo isso vem das mãos do Criador. Em meio ao barulho dos problemas, muitas vezes nos esquecemos de olhar para cima e reconhecer o Deus que não dorme, que não se ausenta, que não abandona. Ele está aqui. E hoje, Ele deseja que você comece o seu dia com gratidão, porque a gratidão transforma ambientes, muda atmosferas e eleva o seu espírito acima das circunstâncias. Quantas vezes você já se pegou reclamando antes mesmo de sair da cama? Talvez pelas contas a pagar, pelas dores que sente no corpo, pelas situações que ainda não mudaram. Mas Deus te convida agora a mudar esse ciclo, a começar este dia declarando: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado porque mesmo em meio às lutas eu não estou sozinho. A gratidão é uma chave espiritual. Quando você reconhece o que Deus já fez, você atrai a ação dele para fazer ainda mais. Jesus, ao multiplicar os pães, primeiro deu graças, mesmo antes do milagre acontecer. E o que era insuficiente tornou-se abundância. Isso nos ensina que quando você é grato pelo pouco, Deus confia a você o muito. Em Salmos 104 somos instruídos: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome. Não é com murmuração que se entra na presença de Deus. É com louvor. É com um coração que sabe que mesmo que tudo ao redor pareça difícil, Ele continua sendo bom, justo, fiel. Gratidão não é negar a realidade, é decidir enxergar a fidelidade de Deus mesmo dentro dela. Quando você acorda e escolhe agradecer, você está dizendo ao céu e ao inferno: minha fé não depende do que vejo, mas do que creio. E o que cremos? Que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele proverá, que Ele sustentará, que Ele cuidará dos mínimos detalhes. Hoje, agradeça até pelo que ainda não chegou. Agradeça pela provisão que ainda não bateu na porta, pela cura que ainda não se manifestou, pela resposta que ainda não veio. Porque em Romanos 4:20 está escrito que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele agradeceu antes mesmo do milagre se concretizar. Faça o mesmo. Olhe ao redor e diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu creio que o Senhor já está agindo. Mesmo quando eu não vejo, o Senhor está trabalhando. Essa postura de fé atrai o favor divino. E é assim que começamos um novo dia, com o coração em reverência e a alma cheia de gratidão. Depois de reconhecer com gratidão o presente de um novo dia, somos convidados a dar um passo ainda mais profundo. Confiar. Confiar de verdade. Não com palavras soltas, mas com o coração rendido. Uma confiança que desafia a lógica, que se sustenta na fé, que descansa enquanto o mundo grita.
porque é exatamente aí que muitos tropeçam. Confiamos até certo ponto, até onde conseguimos ver ou controlar. Mas a verdadeira confiança em Deus começa onde termina o nosso controle. É quando olhamos para o amanhã sem garantias humanas, e mesmo assim escolhemos dizer: Deus proverá. Em 1 Pedro 5,7, somos exortados: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba, não é uma parte da ansiedade, é toda, desde as pequenas preocupações até os medos que nos fazem perder o sono. E por que lançamos tudo sobre ele? Porque ele se importa, porque ele vê, porque ele cuida. A ansiedade nasce onde a fé é sufocada. É como um nevoeiro que tenta esconder a fidelidade de Deus. Mas você não foi chamado para viver sufocado. Você foi chamado para respirar o ar da confiança divina. O mesmo Deus que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, como nos lembra Lucas 12, 24, 28, cuida de você com ainda mais zelo. E ele não falha. Se ele veste os campos com beleza e alimenta os pássaros sem que eles precisem acumular, quanto mais não fará por um filho que o busca pela manhã, que o honra com fé. Por isso, agora mesmo entregue. Entregue os boletos acumulados. Entregue a resposta do exame. Entregue a porta que ainda não se abriu. Entregue o filho que está distante. Não carregue sozinho aquilo que só Deus pode resolver. Confiança radical não é passividade. É um posicionamento. É dizer: Senhor, eu não sei como, mas sei que o Senhor está comigo. E isso muda tudo, porque quando confiamos, deixamos de murmurar. Quando confiamos, cessam as comparações. Quando confiamos, a paz invade a alma. Filipenses 4, 6, 7 nos orienta de forma clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, a ansiedade sai e a paz entra. Mas isso só acontece quando oramos, agradecemos e entregamos. Deus não age onde não há entrega. O que você não solta, Ele não segura. O que você não entrega, Ele não transforma. Hoje, Deus está te convidando a descansar. Não porque tudo já se resolveu, mas porque você confia que Ele está no controle. Há poder quando você dobra os joelhos e declara com fé: Senhor, eu não sei o futuro, mas sei quem está nele, e isso me basta. Descansar em Deus é uma escolha diária. Não é sentimento, é decisão. E essa decisão, tomada logo no começo do dia, molda toda a sua jornada. Porque quem confia, caminha em paz. Quem confia, dorme sem medo. Quem confia, vive com leveza. E é assim que seguimos, com gratidão no coração e confiança radical na alma, prontos para reconhecer que Deus é a nossa provisão, mesmo antes da manifestação. Confiar é abrir mão do controle. E quando entregamos tudo nas mãos de Deus, descobrimos algo extraordinário. Ele é um Deus de provisão. Um Pai que não apenas observa, mas que age com fidelidade em cada detalhe da nossa vida. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão revelador. Onde há escassez, Deus se revela como fonte inesgotável. No deserto, onde não havia plantações, nem poços, nem pães, o céu se abriu e caiu maná. Um alimento que nunca havia sido visto antes, feito sob medida para o povo de Deus, todos os dias, sem falhar. Isso não é apenas história, é o caráter de Deus em ação. Ele é aquele que provê de forma sobrenatural, onde não existe recurso natural. Em Êxodo 16, o povo não tinha onde colher, mas tinha a quem buscar. E o céu respondia a cada manhã com alimento fresco. Da mesma forma, há situações na sua vida que parecem desérticas, finanças limitadas, portas fechadas, oportunidades escassas. E ainda assim, Deus é capaz de fazer cair o maná sobre você. A provisão de Deus nem sempre vem como esperamos, mas ela sempre vem como precisamos. Às vezes, não será em abundância exagerada, mas será o suficiente. E o suficiente vindo de Deus é mais valioso do que qualquer fartura sem a presença dele. Jesus, ao multiplicar os pães e os peixes, partiu o pouco nas mãos e transformou aquilo em alimento para milhares. Aquilo que parece pequeno em suas mãos pode ser o bastante quando colocado nas mãos do Senhor. Filipenses 4,19 nos lembra: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não é segundo a economia do mundo, nem segundo os limites da sua conta bancária. É segundo as riquezas da glória de Deus. E essas riquezas são inesgotáveis. Elas não sofrem inflação, crise ou escassez. O céu não entra em colapso. Mas para experimentar essa provisão,
É necessário buscar primeiro o reino, como disse Jesus em Lucas 12:31. Isso não é apenas uma promessa, é uma prioridade espiritual. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra seu lugar. Quando o reino é nossa motivação, o céu se torna nosso sustento. Talvez hoje você esteja esperando um contrato, uma venda, uma porta de emprego, um auxílio inesperado. E tudo isso é válido. Mas acima disso, Deus quer te mostrar que a maior provisão é a presença dele. Porque quando ele está com você, até no pouco você terá paz. E quando ele decide agir, o impossível se torna natural. O segredo é este: a provisão não é apenas material. Ela é espiritual, emocional e eterna. Deus supre com consolo, com direção, com cura, com sabedoria, com pessoas certas, com força renovada. Ele conhece sua necessidade antes mesmo de você pedir. Ele sonda o seu coração antes mesmo de você expressar. Por isso, hoje, entregue ao Senhor a sua área de escassez. Pode ser nas finanças, na saúde, no ânimo, na fé. Diga a Ele: Senhor, eu creio que Tu és a minha provisão. E ainda que eu não veja, eu confio que o Senhor já está agindo. Porque assim como Ele sustentou o povo no deserto, Ele sustenta você agora. E onde há fé, haverá provisão. Quando confiamos em Deus como nossa provisão, somos chamados a dar um passo além. Viver os princípios do reino. Isso significa assumir uma postura que vai contra a lógica deste mundo. O sistema terreno diz: acumule, controle, guarde o máximo que puder. Mas o reino de Deus diz: confie, entregue, semeie com generosidade. Porque quem planta no Espírito, colhe do Espírito. Quem semeia com fé, jamais ficará sem fruto. A verdadeira prosperidade não é medida pelo quanto você possui, mas pelo quanto você consegue abençoar. Viver o reino é viver desapegado das riquezas deste mundo e agarrado nas promessas eternas de Deus. É reconhecer que tudo o que temos veio dele, e, portanto, tudo o que somos deve ser para ele. Em 2 Coríntios 9, 6, 8 está escrito: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse texto não fala apenas de dinheiro, mas de atitude de coração. O generoso atrai a atenção de Deus, não porque Deus precise de algo, mas porque ele se agrada de corações que confiam nele a ponto de compartilhar, mesmo em tempos difíceis. E é exatamente nesses tempos que a fé se torna evidente. Há momentos em que somos tentados a reter, a economizar até os sorrisos, as palavras, a ajuda. Mas Deus nos chama a ser canais e não represas. O canal por onde passa a bênção sempre está cheio. Já a represa, por tentar guardar tudo, acaba estagnada. Por isso, viva como um canal da provisão divina. Seja generoso com o que tem, seu tempo, suas palavras, seus recursos, seus talentos. Porque quem vive o reino, vive para dar glória ao Rei. E isso exige fé. Fé para dar quando ainda não recebeu. Fé para plantar sem ver o solo respondendo. Fé para servir mesmo quando o cansaço bate. Fé para amar quem ainda não te entendeu. Porque viver o reino é seguir o exemplo de Cristo. E Ele deu tudo. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, algo sobrenatural acontece. Nossas prioridades mudam. Nosso coração se alinha ao céu e nossas decisões começam a produzir frutos eternos. As bênçãos não são mais apenas conquistas materiais, mas experiências profundas com o Deus que transforma, cura, guia e supre. Viver o reino é entender que a maior riqueza é viver em paz com Deus, estar alinhado com a sua vontade, ser guiado pelo Espírito Santo e não pelo medo. É acordar cada dia perguntando: Senhor, como posso ser resposta para alguém hoje? Porque quem vive o reino não busca apenas receber, busca refletir a glória do Rei. E isso não passa despercebido no céu. Deus honra aqueles que o honram. Ele exalta os humildes. Ele multiplica a semente daquele que planta com coração sincero. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, o Pai vê em secreto e recompensa. Por isso, hoje, decida viver o reino. Não só com palavras, mas com atitudes. Não só no templo, mas na vida. Porque quando o reino é a sua motivação, a provisão será apenas consequência. E tudo que for acrescentado será para glorificar o nome dele. Enquanto buscamos viver o reino, não podemos ignorar uma das maiores dádivas que Deus nos confiou: a família. A família é um campo sagrado, uma herança celestial que precisa ser protegida, regada e constantemente colocada no altar do Senhor.
Em um mundo cada vez mais confuso, onde os valores são invertidos e a estrutura familiar é atacada, precisamos blindar nossa casa com oração, fé e dependência total de Deus. A palavra nos mostra que os filhos são herança do Senhor. Salmos 127, 3. E como toda herança valiosa, exigem cuidado, intercessão e cobertura espiritual. Muitos pais carregam em silêncio a dor de ver seus filhos afastados da fé, ou o medo do que o mundo pode fazer com eles. Mas a boa notícia é que Deus ouve as orações de um pai e de uma mãe que clamam com fé. Ele guarda, livra, transforma e restaura lares por inteiro. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, uma crise no casamento, um filho rebelde, uma enfermidade dentro de casa ou até mesmo a solidão de quem ora sozinho por sua família. Deus está presente. Ele é o Deus que entra na casa como entrou no lar de Jairo e ressuscita aquilo que parece morto. Ele é o Deus que transforma água em vinho, restaurando a alegria onde só havia rotina e dor. Quando colocamos nossa família sob o governo de Deus, estamos declarando que nossa casa não será destruída pelos ventos da vida, porque está firmada na rocha que é Cristo. E, como disse Josué, declaramos com ousadia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa decisão é uma cobertura espiritual. É como um manto invisível que envolve cada cômodo, cada conversa, cada relacionamento. É um escudo que repele o mal, as contendas, as palavras destrutivas e as influências negativas. Uma casa consagrada é território sagrado, e onde o Senhor é honrado, ali há paz, provisão e proteção. Mas essa blindagem começa no secreto. Começa quando o esposo ora pela esposa, quando a esposa intercede pelo marido, quando os pais abençoam os filhos antes de dormir, quando há perdão liberado, quando há louvor mesmo nos dias difíceis. Não existe família perfeita, mas existe família transformada pelo poder da graça de Deus. Talvez você tenha chorado sozinho por aquilo que acontece dentro da sua casa. Talvez tenha perdido as forças de orar por aquele filho, aquele cônjuge, aquela situação que parece impossível. Mas hoje, o Espírito Santo te fortalece. Ele renova a sua fé. Porque quando você não vê saída, Deus vê um caminho. Quando você acha que acabou, Deus está apenas começando. Apresente agora mesmo sua família ao Senhor. Diga: Pai, eu entrego minha casa a Ti. Eu coloco meu casamento, meus filhos, minhas finanças, meus relacionamentos. Tudo está em Tuas mãos. Que a Tua paz reine aqui. Que o Teu amor seja o alicerce. Que o Teu Espírito Santo habite entre nós. E creia, nenhuma oração feita com fé em favor da sua família será em vão. Deus honra pais e mães que oram. Deus guarda lares que o buscam. E a sua casa será um testemunho vivo da presença e da bondade do Senhor. Em nossa caminhada com Deus, há dias de bonança e também dias de batalha. Dias em que a paz parece reinar, mas também dias em que o inimigo se levanta com força. É nesses momentos que precisamos estar espiritualmente preparados, firmes e revestidos com aquilo que a palavra chama de a armadura de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não está preocupado com quem vive na superficialidade. Ele teme aqueles que vivem de joelhos dobrados, que conhecem a palavra, que não se vendem por ofertas passageiras. Por isso, o ataque muitas vezes vem mais forte contra aqueles que estão buscando viver uma vida de santidade. Mas Deus, em sua fidelidade, nos deu armas espirituais para vencer cada batalha. O capacete da salvação protege nossa mente contra pensamentos de medo, dúvida, condenação. A couraça da justiça guarda nosso coração para que não sejamos atingidos por acusações ou culpa. O cinturão da verdade mantém tudo firme, nos fazendo andar com integridade, sem nos perder no engano. Os sapatos do Evangelho nos impulsionam a avançar, mesmo em terrenos difíceis, com a paz que vem de Cristo. O escudo da fé é o nosso recurso contra os dardos inflamados do inimigo, aquelas flechas invisíveis de desânimo, críticas, tentações, pressões. Com ele, anulamos cada mentira lançada contra nós. E por fim, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa arma ofensiva. É com ela que declaramos promessas, repreendemos o mal e proclamamos a vitória. Mas veja, não é uma armadura simbólica, é uma realidade espiritual. Muitos cristãos estão sofrendo porque saem de casa todos os dias sem essa proteção. Enfrentam tentações sem o escudo da fé. Enfrentam decisões sem o capacete da salvação. Tentam lutar sem a espada do Espírito. E isso os torna vulneráveis. Por isso, hoje, o Senhor te chama.
Revista-se, fortaleça-se, prepare-se. A batalha pode ser invisível aos olhos naturais, mas seus efeitos são reais. Ansiedade, desânimo, conflitos, doenças espirituais. Mas Deus não nos deixou à mercê. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu armas. Ele nos deu poder para resistir. Como está escrito em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A chave está na submissão. Primeiro nos rendemos ao Senhor, depois resistimos ao inimigo. Não é na nossa força, mas na força do Senhor. Quando você ora, quando você jejua, quando você se enche da palavra, você está afivelando cada parte dessa armadura. Você está se tornando um guerreiro preparado, não só para sobreviver, mas para vencer. Hoje declare: Senhor, eu me revisto com a tua armadura. Fortalece minhas mãos para a batalha, firma os meus pés, guarda minha mente, protege meu coração. Que nenhuma seta do inimigo tenha poder contra mim, porque eu estou debaixo do teu sangue e da tua verdade. E saiba, quando você caminha com fé, revestido da armadura de Deus, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você pode enfrentar o vale, mas sairá dele mais forte. Pode atravessar o fogo, mas não será queimado. Porque o Deus que te chamou é também o Deus que te capacita para resistir até o fim. Depois de nos revestirmos com a armadura da fé, somos chamados a caminhar, não por vista, mas por esperança. Porque há momentos em que, mesmo orando, jejuando, clamando com fervor, as respostas parecem não chegar. Os céus ficam em silêncio, os dias se arrastam e a alma começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Mas é justamente nesse lugar de aparente silêncio que Deus está trabalhando de forma mais profunda. A esperança não é passividade, não é conformismo. A esperança bíblica é uma expectativa viva, cheia de fé, que nos sustenta mesmo quando os nossos olhos naturais não enxergam saída. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a esperança inabalável. Crer no invisível, descansar no controle divino, mesmo sem sinais visíveis. Há um poder precioso em aprender a esperar com o coração firme. Em Isaías 40:31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Essa promessa não é para quem desiste no meio do caminho, mas para quem persiste com fé, mesmo quando tudo ao redor diz que é impossível. Esperar em Deus é uma prova de maturidade espiritual. É dizer: Senhor, ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que demore, eu sei que o Senhor é fiel. Ainda que doa, eu continuo crendo. Essa postura move o céu, porque Deus não responde apenas palavras, Ele responde posições de fé. E muitas vezes o milagre não está em receber o que pedimos, mas em sermos transformados enquanto esperamos. Deus usa o tempo de espera para nos moldar, nos purificar, fortalecer nosso caráter e aprofundar nossa dependência nele. A espera prepara o solo para uma colheita ainda maior. Talvez hoje você esteja orando por algo há meses ou até anos. Talvez você já pensou em desistir porque parece que nada muda. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar. Ele não se esqueceu de você. Ele viu cada lágrima, ouviu cada súplica e está agindo mesmo quando o cenário não se altera. Porque o agir de Deus começa no invisível antes de se manifestar no visível. E quando você escolhe louvar no vale, adorar mesmo sem respostas, confiar sem garantias, você se torna alguém que não apenas espera por um milagre, mas que vive como um milagre. A sua fé se torna um farol que ilumina outros. A sua perseverança se transforma em testemunho. Hoje declare: Senhor, eu escolho esperar em Ti. Escolho confiar que o Teu tempo é perfeito. Que mesmo sem ver, eu serei fiel. Mesmo sem entender, eu descansarei. Porque Tu és bom e a Tua fidelidade dura para sempre. O que sustenta os filhos de Deus não é o que tem nas mãos, mas o que carregam no coração. E se o que está no seu coração é esperança, então você já tem a vitória garantida, porque em Cristo nunca estamos esperando em vão. E assim, com o coração rendido, a mente renovada e a alma fortalecida, encerramos este momento de oração e reflexão, não como quem apenas ouviu palavras, mas como quem foi visitado pela presença viva de Deus. Porque cada verdade proclamada aqui não é apenas um consolo momentâneo, mas uma chave espiritual para transformar o seu dia, sua casa, sua mente e seu futuro. Hoje, você foi lembrado de que o segredo não está em correr atrás das coisas, mas em buscar primeiro o reino.
Em começar o dia com gratidão, prosseguir com confiança, se firmar na certeza da provisão de Deus, viver os princípios do reino com generosidade, proteger a sua família com oração, revestir-se com a armadura espiritual e, acima de tudo, manter uma esperança inabalável. Esses não são apenas passos. São posturas de fé que ativam o mover de Deus na sua vida. Talvez até aqui você tenha carregado pesos que não precisava carregar. Talvez tenha tentado lutar sozinho, resolver com as próprias forças, garantir com seus próprios recursos, mas o Senhor te convida hoje a descansar, a confiar que Ele já está cuidando de cada detalhe, até daqueles que você ainda nem percebeu. Você não está só. Cada oração foi ouvida, cada lágrima foi recolhida, cada semente de fé será multiplicada, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não falha, não se atrasa e jamais abandona aqueles que o buscam. Por isso, antes de sair de casa, antes de enfrentar os desafios do dia, pare mais uma vez e declare com fé: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar. Meu coração é teu. Meus caminhos são teus. Minha casa, meus sonhos, meus projetos. Tudo está sob o teu governo. Guia-me, sustenta-me e que hoje eu viva debaixo da tua provisão. E assim, com essa entrega completa, você pode sair para mais um dia. Não com o peso das preocupações, mas com a leveza de quem sabe que o céu está agindo a seu favor. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa sentir essa paz. Escreva amém nos comentários, declare sua fé e deixe seu pedido de oração, porque juntos, como família de fé, vamos continuar orando e crendo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que este dia seja marcado por livramentos, surpresas celestiais e direção clara do Espírito Santo. E lembre-se, Deus é por você, Ele te ama e Ele está no controle. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.